Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. Eu sou a Mariana Leitão e hoje vou falar sobre o circo do Portugal-Bélgica de ontem. Nada a ver com o jogo, obviamente. Gostava muito que Portugal tivesse passado, mas sim com a forma como os nossos governantes, no fundo, lidam com estas questões do futebol e da seleção. Quase em jeito de prognóstico, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apelou a semana passada a que todos nós fôssemos para Sevilha, porque ele achou que esteve pouca gente em Budapeste. Este apelo é feito numa altura em que a área metropolitana de Lisboa está novamente com medidas restritivas, nomeadamente limites à circulação, alguns concelhos com limites de horários dos estabelecimentos comerciais também, e, portanto, temos mais uma vez as pessoas com limitações à sua liberdade e os comerciantes também a serem profundamente penalizados por estas medidas. Ferro Rodrigues acaba por não ir para Sevilha, mas vai para o Algarve. Isto enquanto o resto da população da área metropolitana de Lisboa não pode sair. E por mais que ele tenha certificado digital e possa sair, há um dever institucional, de mais que não seja mostrar respeito pelos milhares de pessoas que efetivamente não têm outra alternativa senão ficar dentro da área metropolitana de Lisboa. Entretanto, começa o jogo e, em representação do nosso governo, está lá, em Sevilha, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Ao mesmo tempo, enquanto que ele está a assistir ao jogo, os pais das crianças do primeiro e segundo ciclo de 5 concelhos no Algarve ficam a saber que as aulas presenciais estão suspensas. E que, fundamentalmente, no dia a seguir, as crianças vão ter de ficar em casa. E, portanto, há todo um conjunto de logística familiar em que, no fundo, estes pais vão ter apenas meia dúzia de horas para conseguir acautelar toda esta nova situação que, como é óbvio, tem um impacto bastante grande na dinâmica familiar e na própria logística. Entretanto, acaba o jogo e Portugal é eliminado. Ainda nem sequer só viu o selecionador ou qualquer jogador da seleção e já estão 20 jornalistas à volta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que ele possa comentar o jogo e o resultado. Ora, isto é num estabelecimento comercial, em Cascais. Certamente nenhum destes jornalistas é da família de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, não se percebe bem porque é que nós temos umas regras, nomeadamente quantas pessoas é que podem estar à mesa e que são família, etc. Mas depois, para se ouvir falar de futebol, as regras não interessam para nada. E ainda para mais, quando o objetivo é ouvir o Presidente da República comentar sobre a tática, se as substituições foram bem feitas ou não, entre uma série de outras questões futebolísticas para as quais, perdoem-me, mas o Presidente da República não é chamado a falar, não tem de falar, acima de tudo, não deve sequer falar. Enquanto isso, também o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, faz um tweet com aquilo que são as suas próprias considerações sobre o jogo. Portanto, para mim é inacreditável a forma como estes governantes no fundo, descredibilizam as instituições que representam. Ainda para mais porque revelam, de alguma forma, preocuparem-se muito mais com futebol, porque estão sempre muito despedidos para comentar futebol e para fazer tweets e coisas do género, do que com os reais problemas do país. Eu não me esqueço que ainda a semana passada o nosso Presidente o Presidente da República, rejeitou-se a comentar temas políticos e do interesse de todos nós. Porquê? Porque achou que isso nos ia desconcentrar do fundamental, que era o jogo de Portugal contra a Hungria. Portanto, isto... eu fico bastante incrédula com este tipo de situações, ainda para mais vindas do mais alto representante da nação. Portanto, para mim, fundamental não é o futebol. Fundamental é resolver o caos em que está o nosso país e a miséria de muitas pessoas que foram profundamente afetadas por esta crise sanitária, que entretanto se transformou numa crise económica e social. Fundamental é o respeito pelas instituições que estes nossos governantes representam e, portanto, que eles as respeitem e se ponham um pouco à margem destas questões mais futebolísticas. E fundamental também é os órgãos de comunicação social se focarem em dar informação em vez de criarem ou medo ou euforia. Porque a única coisa que só ouviu falar nos últimos dias na comunicação social foi hora de Covid, hora de futebol. Mais nada.
Portanto, deste circo, eu pelo menos estou, e acho que isto é geral, estamos todos bastante fartos. Muito obrigada a todos e até para a semana.